Autoconhecimento, uma psicografia do próprio espírito, páginas em branco. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Eu me lembro, quando eu era jovem, já no ensino médio, eu tinha em mim um pensamento rebelde, só que uma rebeldia não de contra-atacar ou atacar a sociedade, mas sim uma rebeldia de posicionamento comportamental em relação para comigo mesmo. No sentido de religião, ou de acreditar em coisas ou outras coisas, no sentido partidário de se viver em sociedade, eu pensava e realmente vivi desta forma. Mesa vazia. Eu imaginava uma daquelas mesas cheias de taças com uma toalha, e aí você puxava a toalha. E aproveitava realmente para derrubar tudo, tudo. Nada de pensamento, nada de crença, nada de bom. Nada era válido. Não tinha nada para acreditar, para ser. Não tinha nenhuma bandeira. Que me deixassem em paz, neste sentido. Nada entrava em minha mente e se instalava como programa operacional, né? Eu deixei tudo vazio. E, aos poucos, eu iria então observar atentamente e ouvir atentamente a tudo e a todos que me cercavam, para então decidir por mim mesmo onde é que as coisas me fazem mais sentido. Muito bem. Isso vai completar, acho que uns quase 30 anos atrás. Naquela época não tinha internet, não tinham tantos canais, não tinham tantas pessoas se dizendo de tantas vertentes diferentes. Mas a gente vê hoje aqui na internet, todas as vertentes são, na verdade, indivíduos livres que estão andando seus próprios caminhos e descobrindo onde seus pés se sentem mais à vontade. Existe muita categoria de se dizer ateísta, agnóstico, ou mesmo cristão, budista, espírita. Existem muitas convicções. E existe liberdade enquanto de que você realmente possa trilhar as suas convicções e criar a sua própria religião. Os inimigos maiores, neste sentido, estão instalados em nossa cabeça, que é realmente o medo, né? A repressão, que em algum momento da história foi maior. Mas ele sempre tenta se instalar de algum jeito, né? Até mesmo na música eu nunca tive tantas influências. Eu comecei a ouvir música, na verdade, com atenção, para ouvir as letras do Raul Seixas. Então, era já a mensagem metafísica, a coisa que eu poderia aprender a cada música nova que eu ouvia, no sentido de novas visões de mundo e dessa coisa de liberdade. Era mais isso. Então, a linguagem do Raul era a música, a linguagem da cachoeira é o shh, a linguagem dos animais do vento são outras, que o diga as tradições indígenas, né, que ouvem a natureza. Pois bem, estamos cercados de mensagens com diversas formas, formas humanas de expressão, artísticas, intelectuais e formas naturais. Há influências por todos os lados. Isso pode causar confusão, principalmente as influências humanas, psicológicas, intelectuais, pensadas, teorizadas, escritas, divulgadas. Porque a natureza não se preocupa com ideologia de pessoas ou com o catequismo de pessoas, mas outras pessoas se importam bastante com isso, então existe sim um movimento de inseminação filosófica, ideológica, né, artificial em nós. Então, o grande objetivo
do primeiro passo do buscador seria esta mesa vazia, uma postura rebelde. Essa postura rebelde, que nasceu em mim naturalmente, depois de alguns anos, eu fui descobrir que já existia em diversas vertentes das culturas religiosas espalhadas pelo mundo. Em diversos lugares do mundo haviam pessoas que de dentro das culturas locais se tornaram rebeldes justamente por conta desse mesmo espírito livre. A corrente Zen, dentro do budismo, é uma corrente rebelde. A corrente de São Francisco de Assis, dentro do cristianismo. Então, tem diversas facetas culturais desta rebeldia. Então, todos os arcabouços culturais humanos, eles têm essa naturalidade de nascerem da poesia, da presença do mestre e depois se disseminarem em livros sagrados e teorias e cada vez mais amontoados intelectuais, e depois, dentro desta cultura, nascem de novo alguns indivíduos que restauram, que se conectam com a poesia original, limpando a mesa. Então, esse processo é muito bacana e ele acontece dentro de cada um de nós. Não precisa isso virar um movimento social, né? É a nossa vida, aí que está. A nossa vida, a nossa existência, ela é a prática. Ela é a religião acontecendo. Ela é o nosso caminho. E a vida é a nossa mestre. E todas as confusões que acontecem, todas as pessoas que aparecem, tudo são mestres. Então, o grande primeiro passo para você encontrar-se a si mesmo no caminho do autoconhecimento, esvaziar essa mesa, esvaziar esse quarto, esvaziar essa mente e observar. Porque o mundo não vai deixar de ter as suas influências em todos os lugares, o tempo todo. É um posicionamento seu de observar. Apenas observar. Não reagir a nada. Não acolher a nada fanaticamente, rapidamente. E também, o que não parece, mas é, ouvir atentamente. Não ignorar para que nada entre no seu espaço vazio. Não, isso o tornaria isolado. Um isolamento negativo, egoísta, egóico. Uma carapaça, né? Não. Deixe o mundo ser o que ele é. Deixe o vento ventar e as pessoas falarem. Aceite. Este é o exercício de observação. Não é um exercício de isolamento exatamente, mas de muita atenção, de muita entrega, mantendo o vazio interior, mantendo a atenção. Com o tempo, este próprio exercício se revela ser o próprio exercício de tirar a toalha da mesa e todos os entulhos da mesa. É justamente fazendo isso que a mente fica vazia. Depois de um tempo, no desenrolar da sua própria vida e nada mais, vai acontecer de que talvez neste vazio alguma coisa se manifeste que o conduza para outras portas de conhecimento ainda dentro do vazio, né? Como se fosse uma mesa de mágico esconde um segredo, que você só pode ver se ela estiver vazia. Então deixe-a vazia e o segredo se revelará, então você continua a trilhar pelas gavetas da mesa vazia da sua mente. Este é o início da clareza, porque, veja bem, se você acabou de limpar a mesa e deixou ela vazia, nem mesmo você existe mais como pessoa, porque você era um objeto em cima desta mesa. O grande objeto, né? Um bibelô, um abajur. Mas você foi retirado. Não existe mais, né? Então você despenca para o próximo nível da mesa misteriosa. Para você se manter leve o suficiente para adentrar nestes mundos misteriosos, naturalmente, menos peso, melhor.
Você não leva nada desta vida, não é? Então, entenda isso como meditação, não apenas como morte. Meditação, você não leva nada desta vida. Entre vazio para os próximos patamares da mesa interior. Mas, ao mesmo tempo em que este exercício se desenrola, a sua vida se desenrola, o seu corpo ainda está aqui, o seu papel social ainda se desenvolve também. Nada mudou. A mesa aparentemente continua cheia de coisas. O que mudou foi a sua vibe, a sua consciência, a sua observação. E já que a própria vida é o caminho, é a religião, é o trabalho, e já que o próprio caminho já é a felicidade, então entenda tudo o que acontecer naturalmente nesta vida é um mestre, é um ensinamento. Nada é à toa. Tudo está sendo posto novamente em cima da sua mesa de estudos, daquilo que é mais importante para você nessa vida, né? Você gosta de tocar piano, a música fica em cima da mesa, as pessoas que você ama ficam em cima da mesa, imagine, você vai, depois de limpá-la, deixá-la vazia, você vai colocar os seus elementos sagrados para você, com muita consciência, para que não haja perturbações. O vazio continua sendo o plano de fundo desta vida que acontece. Assim, você trilha esse caminho com mais capacidade de entender as mensagens e os ensinamentos que esses elementos estão trazendo a você. Esses elementos todos, eles estão indicando e auxiliando mutuamente entre si, estão se auxiliando a encontrarem o fundo desta mesa, o mistério mais profundo, a unicidade. Entenda que é o oposto daquela visão de encher a mesa e fazer festa e fazer bagunça e se perder com todos os elementos, com todas as circunstâncias da vida. Não, você está reduzindo as influências, vivendo a vida de uma maneira mais sábia, mais profunda, mais calma, intensa, com presença. E essas pessoas, essas circunstâncias todas que acontecem, vão levando a todos para justamente o entendimento do um, que é o todo. Como já dizia o velho adágio Zen, estudar o Zen é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Embora este aparente eu continue se manifestando sobre a mesa da vida, junto com tantos outros abajures, tudo está se encaminhando para a compreensão da unidade. E entendemos unidade como amor, e amor como sabedoria, a maior sabedoria do universo. O oposto disso, a mesa cheia de coisas, a bagunça. Então, o primeiro grande passo do autoconhecimento não é conhecer nada, é apenas parar, observar, manter-se vazio e deixar que a vida ensine. Até o próximo vídeo.